Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Professor Ari Cardoso com mais uma aula sobre morfologia, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar mais uma classe de palavras. Hoje nós vamos falar de pronomes. Mas vamos ver aí o que a gente já viu até agora. Nós já estudamos primeiro o que é morfologia, todas as partes da gramática na primeira aula. Aí nós já estudamos substantivo, que é o quê? Isso, a palavra que dá nome. Aí nós aprendemos adjetivo, que indica como é ou como está, da característica ou estado. Depois nós vimos o verbo, ação, fenômeno da natureza, estado, mudança de estado. Na aula passada nós falamos do artigo, que é aquele que define ou indefine o substantivo. O numeral, que indica quantidade ou indica ordem, E hoje nós vamos aprender mais uma classe. Ela é um pouquinho extensa, nós vamos ver hoje sobre alguns, que são os pronomes. O que são os pronomes? Será que dá nome a alguma coisa, que é nome? Mais ou menos, Por aí, ó. São palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Substantivo não dá nome? Então, o pronome é uma palavra que substitui o nome ou que acompanha o nome. Viu? Vamos ver aí. Os pronomes eles podem ser pronomes adjetivos. O que é um pronome adjetivo? É um pronome que acompanha o substantivo. Por exemplo, primo é substantivo. O meu é o pronome possessivo que acompanha primo. Aquele rapaz, rapaz é substantivo. O aquele é o pronome que acompanha o rapaz para indicar que esse rapaz não está perto das pessoas que estão conversando. É aquele rapaz que está longe. E temos pronomes substantivos. O que são pronomes substantivos? São aqueles que substituem um substantivo. Por exemplo, Pedro estava muito cansado naquele dia. Pedro saiu cedo. Espera aí, eu falei Pedro 2 vezes. Pedro estava cansado naquele dia. Aí eu substituo Pedro. Ele saiu cedo, viu? O cãozinho não estava em casa. O cãozinho saiu cedo. O cãozinho não estava em casa. Ele saiu cedo. Ele substituindo o cãozinho. Então, um pronome substantivo, ele entra na frase no lugar em que estaria um substantivo. Tá? Quando eu falo todos, você tem que saber que todos são esses. Será que todas as pessoas do mundo? Será que todos os alunos? Ou será que eu tenho uma lista aí, Pedro, João, Antônio, Carlos, todos estavam cansados, viu? Quando eu falo todos somos amigos, eu e uma turma substituídos aí por esse todos. Então o pronome acompanha ou o pronome substitui um substantivo. Os pronomes eles são classificados de acordo com a função que eles exercem e de acordo com o significado. Eles podem ser pessoais, quando eles substituem as pessoas. Eu substitui a pessoa que fala. Tu substitui a pessoa com quem você fala. Ele substitui a pessoa de quem você fala. Você substitui a pessoa com quem você fala. Os pronomes também podem ser, vamos olhar aí, possessivos, que indicam posse. Demonstrativos, que demonstram os seres, os objetos, no espaço, no tempo. Relativos, que substituem o termo que está antes deles, estabelecendo uma relação. Indefinido, é tipo alguém. Alguém é uma palavra que a gente sabe que estamos falando de uma pessoa, só que nós não sabemos qual pessoa que é. Então alguém é um pronome indefinido. Quando eu quero saber de uma pessoa, eu falo assim, quem? Quem veio aqui? Esse quem é um pronome que eu uso para fazer uma pergunta. Então, ele é um pronome interrogativo. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre os pronomes pessoais de tratamento, os possessivos e os demonstrativos. O que é um pronome pessoal? Eu falei para vocês que o pronome pessoal ele substitui as pessoas do discurso. O pronome pessoal de tratamento, ele serve para você se dirigir à pessoa com quem você fala. Então, vou ler para você, Os pronomes pessoais de tratamento são utilizados para se referir a pessoas
de acordo com o grau de intimidade ou de acordo com a função que ela ocupa. Então, o que é um pronome de tratamento? Eu escolho como que eu posso tratar essa pessoa. Por exemplo, tem muita gente que não fala com a avó, fala assim, vó, você vai na minha casa? Não, sua avó, a senhora vai na minha casa? Por que não disse você e disse senhora? Por quê? Porque a avó exige um tratamento diferente. Para tratar a avó, não é você. Você trata a avó de senhora. Tá bom? Ah, mas a minha avó falou que senhora está no céu. Aí a sua avó falou, olha, não precisa me tratar de senhora. Pode me tratar por você. Aí você trata a sua avó por você. Bom, como é que você chega para o juiz e fala assim com o juiz? E aí, juiz, beleza? Não. Vossa Excelência... Vossa Excelência está bem? Não, e aí, juiz, beleza? Não, Vossa Excelência está bem. Por quê? Porque eu não posso me dirigir a um juiz usando você. Eu não posso me dirigir ao juiz e falar, ô juiz, não posso. Eu tenho que usar um pronome de tratamento. Então, toda vez que eu vou me dirigir ao juiz, eu falo, Vossa Excelência permite que eu fale? Vossa Excelência. Toda vez que eu vou me dirigir a um juiz, eu tenho que usar esse Vossa Excelência, tá? Com o Papa, eu poderia falar com Vossa Santidade. O Papa tem um pronome de tratamento. Se eu vou falar com meu amigo Zezinho, eu vou falar, Zezinho, você está bem? Mas eu vou falar com o Papa, eu falo assim, Vossa Santidade está bem? O Papa exige um tratamento. E para esse tratamento, ele exige um pronome pessoal de tratamento. Vamos ver uma listinha aí. O você. Olha, deixa eu explicar. Antigamente, o você era vossa mercê, tá? Aí a gente usava o você para tratar pessoas que a gente não tinha intimidade. Pensa assim, o Juquinha é amigo do Zezinho. O Juquinha antigamente falava com o Zezinho assim, tu vais brincar? Tu queres brincar comigo? São amiguinhos, Juquinha e Zezinho amiguinho, então um chama o outro de tu. Agora, o Juquinha encontrava uma outra pessoa na rua, ele não falava tu, ele falava, vossa mercê gostaria de brincar? Então, vossa mercê, que hoje é o você, a gente usava para falar com pessoas que a gente não tinha intimidade, tá? Assim, e a pessoa que a gente tinha intimidade, que era amiguinho, que era irmão, a gente usava o tu, beleza? Agora, com o tempo, o você passou a substituir o tu na nossa fala do dia a dia. Então, hoje, uma pessoa com a qual você tem intimidade, você usa o você. Então, você fala você com seu irmão, fala você com uma pessoa na rua. Se essa pessoa é uma pessoa mais velha e você entende que tem que falar com respeito, você fala senhor, você fala senhora. Viu? Então, alterou isso. Os demais pronomes de tratamento não foram alterados. Vamos olhar o quadro aí para a gente saber como que a gente usa, dependendo da pessoa. Por exemplo, vamos lá, olha o quadro aí, galera. Ó, você, tratamento familiar. As pessoas dentro da sua casa ali, com as quais você tem intimidade. Tá ali tratamento familiar, mas esse você não vai chamar seu pai de você, nem sua mãe, nem seu avô, nem sua avó, tio. Se você acha que tem que ser um tratamento de respeito, você fala senhor, senhora. Pai, o senhor pode fazer isso? Mãe, a senhora pode fazer. Se você entende que tem que ter um tratamento mais respeitoso, você usa senhor, senhora. Se você entende que não precisa, aí você usa o você. Senhorita, hoje quase ninguém usa senhorita, né? Hoje a gente usa o você para as pessoas. Mas antes, uma moça solteira que você não conhecia, que não era sua amiga, para você ser respeitoso com ela, você dizia, a senhorita está bem? Você falava senhora e senhor para pessoas mais velhas e pessoas geralmente casadas. É assim, senhora era para mulher casada, senhorita para mulher solteira. Senhor você usava para homem casado e para homem solteiro, tá? Desde que você entendesse que tem que ter um tratamento de respeito, tá? Você já deve ter visto muito, você deve gostar de Chaves, né? Eu gosto. Aí fala com a bruxa do CTTO assim, a senhora fala assim, senhorita, não é?
Porque ela está dizendo, senhora não, eu sou solteira, eu não sou casado. Então me chame de senhorita. Viu? Lembrou, né? Falei do Chaves, você lembrou. Bom, vamos ver o próximo aí. Olha aí no slide na sequência, ó. Vossa Excelência é para autoridade. Presidente, vereador, deputado, juiz, promotor. Viu? Se você acompanhar uma sessão de reunião de deputado, de vereador, você vai ver que um chama o outro e fala, ó, Vossa Excelência, esse, Vossa Excelência. Por quê? Porque as autoridades, elas têm que ser tratadas de Vossa Excelência, tá? Ah, mas se eu chegar lá e quiser tratar o vereador de você e não de Vossa Excelência, ele pode até não brigar com você, mas todo mundo que estiver ali perto vai ver que você não tem conhecimento e você não sabe tratar as pessoas em situações formais, tá? Resumindo, falando no popular, você vai pagar um mico se você trata uma autoridade por você e não por Vossa Excelência. Pode ser que a autoridade não te chame atenção, mas que você vai estar pagando um mico, vai, porque você não vai estar sabendo usar o tratamento adequado. Vamos lá para o próximo. Foca no slide aí, ó. Vossa Excelência para a autoridade, Vossa Reverendíssima para o padre, para o sacerdote, Vossa Eminência para o cardeal. Quem que é o cardeal? É aquele pessoal lá da Igreja Católica que reúne para escolher o Papa. Lembrou, né? Vossa Santidade é o Papa da Igreja Católica. Vossa Majestade para rei e rainha. A rainha Elizabeth é Vossa Majestade. O rei Dom João VI, Vossa Majestade. Vossa Majestade Imperial. O Dom Pedro já era imperador, não era rei, ele era imperador do Brasil. Então, Dom Pedro era Vossa Majestade Imperial. Vossa Alteza, príncipe. Aí o príncipe pode ser o filho do rei, que vai se tornar aí rei no futuro. E existe um país, não sei se vocês sabiam, que não é um país, é um principado, que é Mônaco, onde tem a corrida de Fórmula 1 lá. Então, lá quem governa Mônaco é um príncipe. Então, você tem que tratar esse príncipe de lá como Alteza. E, finalizando aí, no nosso quadro, você tem Vossa Magnificência. Vai falar com o reitor da UFLA? É Vossa Magnificência. O reitor da Unilavras? Vossa Magnificência. Qualquer reitor de universidade tem que receber este tratamento. Viu? Aprendeu, né? Agora você vai ficar falando chique, vai ficar falando educado. Pronomes de tratamento servem para isso. Tá bom? E para separar, tá, gente, as situações formal e informal. Tá certo? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Vamos para o próximo pronome. Pronome possessivo. Pronome possessivo indica o quê? Posse, meu, minha, nosso, sua, tua, deles, delas. Então é aquele pronome que vai colar no substantivo para indicar posse. Bicicleta, minha bicicleta. O minha vai dizer que aquela bicicleta é do professor Ari. Sua bicicleta, o sua vai dizer que a bicicleta é sua. Ou tua bicicleta, vai dizer que a bicicleta é tua, é de tu. Olha uma tabelinha aí de pronomes possessivos. Pronomes possessivos, aí tem o masculino e o feminino. Eu, o que for meu, que eu tiver que me referir que for algo masculino, eu digo meu carro. Se é bicicleta, minha bicicleta. Nosso carro, nossa bicicleta. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nem sempre o possessivo vai indicar a posse. Por exemplo, quando eu falo a nossa escola, eu falo com um aluno meu assim, olha, a nossa escola, mas eu comprei a escola, você comprou a escola, ela é nossa, ela pertence a gente? Não, a escola particular, ela pertence ao dono dela, não pertence ao professor nem ao aluno. Só que quando eu falo nossa escola, eu estou dizendo que aquela escola e eu, nós temos uma afinidade, tá? Há uma afinidade. Igual quando eu falo meu aluno, o aluno é meu, ele me pertence, igual a bicicleta me pertence? Não, mas aquele aluno, eu tenho uma relação de afetividade com ele. Eu viro para o meu amigo professor. Aí eu viro para o meu amigo professor e falo assim, olha, o meu aluno tirou uma boa nota de redação. Aí ele fala assim, ele é meu aluno também. Por quê?
A mesma relação de afinidade que eu tenho com aquele aluno, o meu colega professor também tem. Viu? Agora, se eu falo para um professor de uma outra escola, o meu aluno tirou uma boa nota de redação. Ele fala, que legal o seu aluno tirar uma boa nota de redação. Por quê? Aquele aluno ele tem uma relação de afinidade comigo, não com este professor. Viu? Então, o meu, às vezes, ele vai... O meu, o seu, o seu, o nosso, pronome de tratamento, ele... Desculpa, pronome possessivo, tratamento nós já vimos, viu? Foquei tanto. Pronome possessivo, ele nem sempre indica posse. Ele pode indicar o quê? Finalidade. E aí, quando você está dividindo o time de futebol, fala assim, ó, fulano é meu, o outro é meu. Ele não é seu, você está dizendo, ele é do meu time, ele vai jogar junto comigo, então ele vai estar mais do meu lado que do seu. Não é uma questão de posse, tá bom? E os pronomes demonstrativos, agora tem que ficar muito atento. Pronome demonstrativo, ele serve para indicar localização, tá? Bicicleta. Aí eu quero, com pronome demonstrativo, localizar a bicicleta. Aí eu vou dizer, essa bicicleta, esta bicicleta, aquela bicicleta. Viu? Vamos aprender. Tem uma música, localização, vamos aprender localização no espaço, em que lugar que ela está. Eu tenho numa conversa a pessoa que fala, que é o emissor, e a pessoa com quem se fala. Tá? E também a pessoa de quem eu falo, que não está na conversa. E os pronomes demonstrativos, eles vão localizar os objetos, as coisas, as pessoas, dentro desse espaço de conversa. Aí eu vou dizer assim, ó, este para tudo que estiver perto de mim. Por exemplo, o quadro verde. O quadro verde, ele está perto de mim, não está? Ó. Aí eu digo, este quadro, este está perto de mim, ó. Agora, essa parede, onde que está? Eu estou falando da parede aqui? Eu estou falando da parede da lateral aqui? Não, estou falando da parede aí da sua casa. Essa parede, por quê? Quando eu uso essa, eu estou me referindo a algo que está perto da pessoa com quem eu falo. E eu estou falando com quem? Com você que está me assistindo. Então, se eu falo, este quadro, este porque está perto de mim, está aqui, ó. Essa parede, a da sua casa. Mas eu quero falar da parede que está aqui atrás. Aí eu falo, ó, esta parede. Então, o este é para o que está perto de quem fala. O esse é para o que está perto da pessoa com quem se fala. Vou dar um macetinho para você, uma dica que você não vai esquecer. Vamos associar o este, o essa, o esse, o este e o aquele com 3 palavrinhas. O este aqui, sempre. Então, eu quero saber se eu falo esse ou este quadro. Aí eu vou pensar assim, o quadro está aqui. Então, eu digo este quadro. Viu? Eu vou pensar assim, este quadro é aqui. Aí eu falo este quadro, porque está aqui é este. Se eu vou falar da parede que eu acabei de falar, eu vou falar essa parede aí. Então, toda vez que eu puder colocar um aí na frase, eu vou usar esse, ou essa, ou isso. Viu? Toda vez que eu puder usar o aqui, eu vou dizer este, esta, isto. E o aquele, o aquela, o aquilo. Para aquilo que estiver longe dos dois. Então, ó, quando eu falo aquele quadro, não é o quadro que está perto de mim, não é um quadro aí na sua casa. Eu estou falando de um quadro que está longe de mim, longe de você. Por exemplo, aquele quadro que fica lá na loja, lá na praça. Então, aquele lá. Vamos fechar, ó. Este aqui, esse aí, aquele lá. Aí não erra mais. Aí você não vai ter dúvida mais. Tá bom? Olha, se eu tenho um copo na minha mão, eu vou dizer este copo. Por quê? Este copo aqui. Preciso falar o aqui? Não. Vou só pensar. Para eu poder acertar se é esse ou aquele. Tá bom? Agora, a gente troca muito? Troca. Porque se eu falo, ó, dá um exemplo. Se eu falo esse quadro, eu estou apontando, você vai falar, só pode estar falando daquele.
E esse e este são palavras muito parecidas. Então, na hora de falar, a gente troca. Mas na hora que nós vamos usar a língua portuguesa de maneira correta, quando nós vamos usar a norma culta, você vai lembrar assim, ó, este, aqui, esse, aí, aquele, lá. Viu? Não é mais, tem uma música que fala assim, é isso aí, não tem? Lembrou, né? Se isso aí, o isto é aqui. Fechou. Não tem como a gente errar mais. Mas o pronome demonstrativo, ele não é usado somente para falar de espaço. Ele é usado também para falar de tempo. Como assim? Localizar uma situação no presente, que é o agora, no passado, que já foi, ou no futuro, que está para vir. Vamos ver como é que funciona. Olha aí para o slide. O este é para o presente. Se eu falar esta semana, é a semana em que nós estamos, a semana em que eu estou aqui dando aula para você. A semana que está começando aí hoje, que você está sentadinho assistindo a aula, esta semana. Este ano, 2021, é o presente. Este momento é agora, é o momento da aula. Viu? O esse, e tudo que eu falar para o este serve para o esta, tudo que eu falar para o esse serve para o essa, tá? O esse é para passado ao futuro próximo. Esse ano de 2020 foi muito complicado. Esse ano 2020, o ano que acabou de passar, o ano que está logo antes do nosso, esse ano 2022 vai ser melhor. O ano que está logo depois, e o aquele para um passado ou para um futuro muito distante. Se eu vou falar de 1950, para mim, está um pouco longe. Para você está muito longe. Você vai falar aquele ano, 1950? Viu? Não sei se você, quando você vai à missa, você já percebeu que o padre vai ler o evangelho e ele fala assim, naquele tempo Jesus. Por que é naquele tempo? Porque é um tempo muito, mas muito antigo. Então, quando você estiver falando de um passado, de um futuro, um ano, uma semana, um mês, um momento, e esse momento estiver muito longe mesmo, você usa o aquele, você usa o aquela. Bom, fora estes usos dos pronomes demonstrativos, existe também o uso do pronome demonstrativo para fazer referência dentro do texto. Mas aí é matéria para a gente ver mais à frente. Tranquilo? E olha que legal, o presente não é perto aqui, o passado não é distante um pouquinho, e o passado remoto, o futuro remoto, o distante, não é muito longe, viu? Esse, este, aquele. Tudo que eu falei para o este, serve para o esta, serve para o isto. Tudo que eu falei para o esse, serve para o essa e para o isso. Tudo que eu falei para o aquele, serve para o aquela e para o aquilo. Beleza? Agora vamos falar de um tipo de texto. Já ouviu falar em diário? Se é diário, é dia, né? Diário. Diário íntimo. O que é um diário íntimo? É um texto, um gênero textual, em que se registra a vida de uma pessoa. E ela mesma é que faz isso. Hoje nós temos muita internet. Aí eu vou lá, posto uma foto no Instagram de uma coisa que eu fiz, aí eu salvo aquela foto, está muito fácil. Quando eu tinha a idade de vocês, muitas pessoas tinham um livro, um caderno, que a gente chamava de diário. O que era aquilo? A pessoa já escrevia lá no momento do dia, geralmente à noite, aí vai lá, pega o diário. Hoje eu levantei cedo, acordei atrasado, tive que correr para a escola. Chegando na escola, teve uma aula muito legal que eu gostei. Encontrei aquele crush lá na escola. Aí escrevendo, ganhei um chocolate. Tudo que a pessoa julgava importante do dia dela, ela anotava no diário. É tipo uma agenda, só que a agenda, eu escrevo um compromisso que eu vou ter sexta-feira. Aí eu escrevo, sexta-feira é dia tal, vou lá e escrevo. Reunião com a Secretaria de Educação, escrevo lá. O diário não. O diário, todo dia você registra os acontecimentos que você julga mais importantes da sua vida. Isso é um diário íntimo. Íntimo porque muitas vezes ninguém lia esse diário, só a pessoa. Então esse diário servia como recordação. Hoje, como é muito fácil tirar foto, você vai tirando foto e vai salvando, né? Se você quer um TBT, você vai lá, olha a foto, né? Antes não, você tinha que voltar à página do diário.
Ah, deixa eu lembrar o que aconteceu naquele dia. Você voltava. E todo ano tinha um diário novo. Não é isso? Então, e outra coisa, o blog, você já deve ter ouvido falar de blog. O blog, quando ele começou como um diário. Então, o blog seria um site em que uma pessoa contaria o que estava acontecendo no dia a dia dela. Muitos blogueiros são assim, não são? A pessoa levanta, ela posta lá fazendo ginástica, depois ela posta o café da manhã, ela posta o almoço, e ela vai postando a rotina, o dia a dia dela. Isso é o que o diário íntimo fazia. Só que a partir do momento que você põe na rede social, na internet, não é um diário íntimo mais, é só um diário. Diário íntimo era aquele texto que você escrevia e guardava só para você. Ah, e se eu escrever no computador salvar, só para mim, for salvando? Mesma coisa, tá? Eu lembro, só contar algo engraçado, eu lembro na minha época, quem mais tinha diário eram as meninas. Aí a gente queria pegar o diário das meninas para ver se alguma menina estava afim da gente, se era o crush, e elas não deixavam pegar de jeito algum. Tinha umas meninas que criavam até código, elas liam, escreviam tudo no diário de código. Aí o Ari Cardozinho lá de 11 anos, 12 anos, pegava para ler, mas não estou entendendo nada, mas a menina entendia porque ela criava um código. Viu? Vocês devem ver muito em filme, tem muito filme que tem as menininhas que escrevem lá, querido diário, hoje aconteceu isso, isso e isso. Viu? Nós já tivemos diários que viraram grandes clássicos da literatura. O diário de Anne Frank, por exemplo, que a menininha registrava tudo que acontecia na vida dela durante a guerra. Depois virou um livro. Se vocês não leram, aconselho vocês a lerem. O diário de Anne Frank virou o quê? Virou um livro. Viu? E tem muita série, Diário do Vampiro, tem muita série que fala de diário. Tá bom? Bom, gente, muito obrigado por estarem aí mais uma vez assistindo a aula de português. Espero que vocês estejam gostando. Faço com muito carinho, tá bom? É sempre um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer porque você mais uma vez cumpriu a sua parte e está aí assistindo a aula. Tá bom? Não está chato, mas eu tenho que falar. Continue se cuidando e cuidando das pessoas de quem você gosta. Bom? Já já isso passa, essa pandemia acaba e nós vamos estar felizes lá na escola com nossos amigos, professores e aproveitando aí o máximo que a gente tem direito. Com Deus, até a próxima aula.